Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje, então, para mais uma aula de Fundamentos de Enfermagem, né? Espero que vocês estejam todos bem, agora um pouco mais adaptados a este nosso modo, né, de estar desenvolvendo nossas aulas, mas, felizmente, não estamos parados, né? Sei que todos vocês estão estudando muito, se esforçando muito, e isso tudo lá no final com certeza vai valer muito a pena, tá bom? Hoje, pessoal, então nós vamos vamos ter duas aulas, né? Vamos fazer a nossa aula agora da manhã sobre aspiração, né? Tá lá na página 39 da nossa apostila de Fundamentos de Enfermagem, tá, pessoal? E já disponibilizei os slides anteriormente para vocês e também acredito que vocês já estejam visto os vídeos. Eu postei 2 vídeos para vocês, um de conceitos e o outro demonstrando a técnica, né? Porque... Ai, desculpa, bati aqui no negócio. Porque assim, ó, pessoal, a gente fica um tanto quanto inseguro, né, aqui desse lado da telinha, como professor, imaginando as perguntas de vocês, imaginando quais são as dúvidas que vocês vão ter do que eu, enquanto professora, estou aqui falando para vocês, tá? Então, foi por isso que eu escolhi e disponibilizei esses vídeos para melhor ajudar vocês na compreensão desse assunto, que para mim, até então, é muito fácil, mas eu sei que para vocês vai gerar muita dúvida e também assim, porque aqui a gente não consegue mostrar para vocês, né? Se fosse lá em sala de aula, eu estaria levando uma sonda de aspiração, mostrando para vocês os diversos tamanhos, como que não é, e até podendo tirar as dúvidas, responder as perguntas para vocês. Mas assim, pessoal, ó, eu vou pedir para vocês que fiquem bem à vontade de me mandar mensagem, de me perguntar o que vocês tiverem com dúvida. Eu nunca me neguei a responder, a explicar e nunca irei me negar de fazer isso, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, me mandem mensagem que eu vou responder sem problema nenhum, tá? Então, assim, pessoal, ó, quem não viu os vídeos ainda vai lá e assista, tá? Que é bem boa, assim, a explicação e no segundo vídeo demonstra o material. Aquela forma lá é realmente como é feita a aspiração do paciente internado. Temos pacientes que necessitam de aspiração também no cuidado domiciliar, né? Mas os cuidados que tem que ter são basicamente os mesmos, tanto hospitalar como auxiliar, os cuidados são os mesmos, tá, pessoal? E então, assim, ó, no primeiro vídeo, quem já assistiu pode ver, quem não assistiu ainda, por favor, vá lá e assista. Ele vai trazer mais conceitos, né, do que é, do que não é aspiração das vias aéreas, quais os métodos que a gente tem, o método fechado, o método aberto, né, de aspiração, a importância de adotar os cuidados necessários para o procedimento, porque ele é um procedimento invasivo, é um procedimento que causa desconforto para o nosso paciente, tá? A indicação, quando que é necessário indicar, quando é necessário aspirar, quando que é necessário não aspirar o paciente, para que vocês não estejam traumatizando as vias aéreas ou fazendo o procedimento desnecessariamente, né? Então, nesse primeiro vídeo, ele vai explicar basicamente esses conceitos, que eu também vou estar explicando aqui para vocês nos slides a seguir, né? Mas, pessoal, assim, ó, talvez o que eu falar não vai ficar claro para vocês, vocês vão tirar as dúvidas lá no vídeo, ou o que de repente não ficou claro lá no vídeo, eu vou estar complementando aqui através do slide, tá bom? E no segundo vídeo, pessoal, mostra a técnica, como realmente deve ser feita a técnica de aspiração, tá? Vocês vão ver ali no vídeo que ela vai iniciar com a técnica da lavagem das mãos
Então, assim, ó, percebam o que, pessoal? Durante essas nossas aulas, nesses vídeos que a gente vai postando, que desde que a gente começou aqui nesse segundo módulo com as técnicas, vai sendo uma sequência. Por exemplo, lavagem das mãos foi a primeira técnica que nós aprendemos a fazer, né? Mas é uma técnica que vocês vão desenvolver ela em todas as outras, né? A primeira coisa antes de qualquer outra técnica vai ser a correta lavagem das mãos, tanto antes como depois. Então, pessoal, assim, ó, são coisas que não tem como ficar com dúvida ou como não saber. Ah, eu não aprendi, deixa para lá, vamos para a próxima técnica. Não, porque em todas as técnicas vai exigir isso de vocês, né? Primeiro, lavagem das mãos. Segundo, verificar sinais vitais do paciente, né? Venho dizendo em todas as aulas, repito para vocês que não existe técnico de enfermagem se não saber verificar sinais vitais, se não souber fazer a lavagem correta das mãos, né? Não tem como, desde arrumar um leito, para arrumar o leito, você vai fazer a lavagem das mãos antes e depois, né? Então é extremamente necessário. E aqui nesse primeiro vídeo nesse segundo vídeo, desculpa, demonstra claramente a técnica da lavagem das mãos. Em seguida, o posicionamento do paciente no leito, né? Aqui exige o posicionamento de Fowler do paciente para fazer a aspiração, salvo se for contraindicado o paciente ficar nessa posição, né? Mas se não, é assim que ele vai ficar. E vocês vão ver que mais adiante, quando a gente estudar sobre sondagem nasogástrica, também o paciente vai ficar nessa posição. Então, aqui já vamos relembrar 3 técnicas, no mínimo, né? Que é a lavagem das mãos, a verificação dos sinais vitais, o posicionamento do paciente no leito. E isso que já veio antes de uma correta arrumação do leito, né? Então, vejam assim, ó, que as técnicas, elas vão sendo desenvolvidas em cada procedimento, tá? Em seguida, após o posicionamento dele, a orientação, você sempre se apresentar para o paciente, falar o que vocês vão fazer. Pessoal, é imprescindível sempre explicar para o paciente, mesmo que ele esteja inconsciente, mesmo que ele não vá conseguir te responder, tá? Que ele vai conseguir consentir para você estar fazendo aquele procedimento, você explica para o paciente. Chega e fala, ó, seu João, nós vamos fazer uma aspiração no senhor, que é para o senhor conseguir respirar melhor, que é para o senhor se sentir mais confortável, para aliviar esse esforço respiratório, né? Mesmo que ele não te responda nada, tá? Precisa explicar para o paciente tem o mínimo de direito de saber o que vai ser feito nele. E também, pessoal, para o acompanhante, caso esse paciente tenha um acompanhante, explica para o acompanhante o que você vai fazer e por que você vai fazer aquele procedimento, tá? Em seguida, pessoal, fazer o uso dos equipamentos de proteção individual. A aspiração é um procedimento que exige muito, né, que seja usado máscara, óculos, luva, para proteção, né, porque a pessoa pode ter o estímulo da tosse, expirar, pode respingar em você secreções, então é imprescindível que se faça o uso dos equipamentos de proteção individual. Também, pessoal, a importância de reunir todo o material que será necessário para realizar o procedimento. Então, assim, ó, antes de você ir para o quarto, ir para junto do paciente e fazer o procedimento, você tem que parar e pensar quais os materiais que você vai precisar, desde o início ao final do procedimento. Isso é imprescindível, tá? Por isso, pessoal, que vocês já devem ter a cadernetinha de vocês de bolso, que eu venho falando desde o início, e cada técnica dessas que nós vamos estudando, coloquem lá a técnica e o material necessário. Querem descrever
como realizar a técnica, descrevam, tá? Quando vocês forem pro estágio, vocês podem estar levando essa cadernetinha junto e quando surgir o procedimento para vocês fazerem, puxa a cadernetinha lá e vai olhar quais os materiais que precisa, tá, pessoal? Porque assim, não tem nada mais chato e nada assim pior do que você chegar lá no lado do paciente, na cabeceira do leito do paciente e começar o procedimento e faltar material. Você tem que parar teu procedimento, tu tem que largar o paciente ali, às vezes contaminar tuas mãos, que já está com luva estéril, para ir buscar alguma coisa que faltou e que é indispensável para realizar aquele procedimento, tá? Nem sempre vocês vão estar em duas pessoas que você possa estar pedindo para outra pessoa buscar para você, né? E então assim, ó, vão colocando lá na cadernetinha, a gente já tem visto várias técnicas, né? Então, vão colocando o material que vocês precisam para que na hora de montar a bandeja de vocês para determinado procedimento, vocês não esqueçam de nada, tá bom? Também, pessoal, no vídeo ali vocês puderam ou vão observar que ele é um paciente com traqueostomia, então vai ser necessário fazer aspiração da traqueostomia, das vias aéreas e da cavidade oral, tá? Sempre seguindo a ordem, pessoal, do menos contaminado para o mais contaminado. Observem também no vídeo, tá? Quem já assistiu, pessoal, e porventura não observou todos esses itens que eu tô frisando aqui, volta lá, assiste mais uma vez, tá? Para vocês tirarem o máximo proveito de aprendizagem desse vídeo. Observem lá que a profissional mostra para vocês uma luva plástica, tá, pessoal? Essa luva, ela também é uma luva estéril, mas que elas vêm em embalagens individuais. Essas luvas geralmente são usadas para fazer toque vaginal em gestantes ou em pacientes que necessitem, né, desse procedimento. E também ela pode ser usada para aspiração, porque a aspiração, pessoal, ela exige uma técnica asséptica. Então, por mais que vamos explicar ali para frente nos slides, por mais que é necessário uma mão, né, somente que esteja estéril e a outra vocês podem estar com a luva de procedimento, mas assim, ó, ou vocês vão usar as duas luvas estéril ou vão fazer uso desta luva plástica que ela vem embalada individualmente e que também ela é estéril, tá? E pessoal, mais uma vez frisando para vocês, nunca esquecer da ordem da aspiração, tá? Um dos pontos bem importantes desse procedimento que a gente vai ver hoje e que vocês devem gravar, decorar, sei lá, é que vocês saibam a ordem que a gente tem que seguir para aspiração das vias aéreas. Paciente com tubo ou traqueostomia, vai ser primeiro aspirado a traqueostomia ou o tubo, que é o menos contaminado, ou seja, o mais asséptico, em seguida as narinas e posteriormente a boca, certo, pessoal? Esses itens, então, que eu queria chamar a atenção para vocês observarem dos dois vídeos que eu postei ali para vocês verem, tá bom? Agora vamos compartilhar aqui a tela com vocês, vou compartilhar os slides para nós estar fazendo uma revisão, então, desse conteúdo. Vamos lá. Aqui, então, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver aqui, que não tá querendo passar. Só um pouquinho. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, então, pessoal. A aspiração. Então, a aspiração é a aplicação de sucção ao trato respiratório do paciente para ajudá-lo a remover secreções líquidas ou espessas das vias aéreas superiores e inferiores, quando o paciente não tem condições de removê-las sozinho.
A aspiração das vias aéreas superiores pode envolver o nariz, a boca e a orofaringe. Também presença de traqueostomia. Pessoal, então assim, ó, a aspiração é quando a gente tem aquele paciente com muita secreção presente nas vias aéreas e que por algum motivo o paciente está impossibilitado de remover essas secreções sozinhos, através da tosse ou através do escarro, tá? Vejam ali na figura ali, pessoal, ó. É um paciente que está entubado, tá? Esse caninho ali que o profissional está segurando entre os dedos ali na mão esquerda, é um tubo, né? Esse paciente está entubado e o paciente que está inconsciente, ele não consegue eliminar as secreções que fica no sistema respiratório, ali no trato respiratório. Então, a gente precisa fazer a extração dessas secreções de modo artificial. E para isso a gente vai ter um aspirador, que vocês viram ali no vídeo anterior, né? Que no hospital ele pode ser acoplado, né, à rede, semelhante à rede de oxigênio, só que a aspiração é através do ar comprimido, né? E ele não vai colocar ar para dentro da pessoa. Ele vai fazer a função inversa, que vai ser aspirar, tá, pessoal? Mesma coisa que o dentista tem lá no consultório para aspirar a boca ali quando está fazendo o procedimento dentário. Também é um aspirador, assim vai ser o aspirador. Muito usado também, pessoal, assim, ó, nos recém-nascidos, né? A primeira técnica que a gente faz com o recém-nascido, quando ele nasce, é fazer a aspiração para tirar a secreção que tem presente ali na boca, nas narinas, na traqueia, para possibilitar que o bebezinho chore, consiga chorar e inicia o movimento respiratório, tá? Também usado esse procedimento, pessoal, assim, ó, quando tem um paciente que se engasga com um líquido, alguma coisa, né? Por exemplo, o bebê recém-nascido ou bebê que se engasga com leite. Também se faz a aspiração, que vai ser para liberar as vias aéreas do nosso paciente, seja adulto, seja criança, seja recém-nascido, o que for, tá, pessoal? Então, a aspiração, ela tem unicamente a função de deixar as vias aéreas livres para poder respirar, para possibilitar a entrada e a saída do oxigênio, tá bom? Vejam aqui nessa figura aqui, ó, pessoal, que eu coloquei para vocês. Durante o procedimento, atentar para a presença de cianose, frequência respiratória, esforço respiratório e níveis de saturação de oxigênio. Por quê? Pessoal, a aspiração, ela é um procedimento invasivo, né? E um tanto desconfortável para o paciente, porque imagine, a gente está introduzindo uma sonda lá dentro do nariz ou lá dentro da boca do paciente para aspirar. Então, isso, pessoal, faz com que o paciente muitas vezes tenha náuseas, às vezes até vomita, né? Tenha estímulo de tosse. Então, por isso também a importância de vocês estarem sempre muito bem protegidos e usando os equipamentos de proteção individual recomendado, certo? Vamos lá. Aspiração traqueal, endotraqueal. É a técnica aplicada em pacientes que não conseguem expelir voluntariamente as secreções pulmonares, traqueobrônquicas, sangue e vômito, sem traumatismo, com a finalidade de manter as vias aéreas permeáveis, prevenir infecções, promover trocas gasosas e incrementar a oxigenação. Então, pessoal, basicamente o que eu já falei ali no slide anterior, né? A aspiração, ela consiste na aspiração de secreções da região orotraqueal e nasotraqueal, ou seja, da boca e do nariz, bem como a aspiração de vias aéreas artificiais. O que são vias aéreas artificiais? Traqueostomia, que é aquele orifício que vocês viram lá no boneco, né? Pessoal, o paciente,
que fica por muitos dias entubado, ele passa pelo procedimento de traqueostomia, tá? O paciente não pode ficar muitos dias fazendo uso do tubo. Então, o paciente que não reage, não melhora, não pode voltar a respirar sozinho, ele é feito a traqueostomia. E geralmente esses pacientes apresentam bastante secreções, porque são pacientes que ficam bastante dias acamados, né? Muitas vezes não tem condições ou não é feito fisioterapia respiratória, né? Os pacientes não respondem. Então, pessoal, assim, ó, o paciente, por si ficando muitos dias acamado, já aumenta a quantidade de secreção pulmonar, porque pode até ocasionar uma pneumonia brônquica, né? Então, geralmente o paciente que tem traqueostomia precisa ser feito aspiração. Outro exemplo de vias aéreas artificiais, então, é o tubo, é a aspiração, é o paciente que se encontra entubado, tá? Principalmente, pessoal, assim, ó, quando vocês pegam, por exemplo, numa emergência, num pronto atendimento, um paciente politraumatizado. Um paciente, por exemplo, vítima de acidente de trânsito, acidente no geral, qual for, um politraumatizado, que ele perde a consciência e ele necessita de ser entubado, esse paciente precisa aspirar, porque ali vai ter secreções, né, saliva, secreção, muitas vezes devido ao trauma vai ter sangramento. Então, se você não aspirar esse paciente, tu não vai conseguir fazer a oxigenação dele. Então, a aspiração, nesse caso, entra junto com o procedimento da oxigenação, porque se você não retirar primeiro aquela secreção que está ali, não vai ter espaço para o oxigênio entrar, tá? Então, lembrem sempre, pessoal, que vias aéreas artificiais é o paciente que faz uso de traqueostomia ou está entubado, tá? Ele está com uma via aérea artificial. Também durante a aspiração pode ser necessário o suporte de oxigênio, de acordo com o quadro clínico do paciente. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, a aspiração ele é um procedimento invasivo e é um procedimento bastante desconfortável para o paciente. Comum durante a aspiração a queda da saturação, porque enquanto você aspira, o paciente não consegue respirar. Ou também o paciente que está no respirador ou sendo ambusado, né, mesmo recebendo oxigenação através do ambu, para você aspirar, você tem que tirar a oxigenação. Porque assim, ou você aspira ou você ventila, né? Não tem como você pôr e tirar ao mesmo tempo, salvo no modo de aspiração do sistema fechado, que é quando você pode aspirar o paciente sem desconectar ele do respirador. Aí sim, você tem, né, um desconforto menor do paciente. Mas em outros casos, você para por um momento de introduzir o oxigênio para fazer a retirada da secreção. Então, é muito comum, logo depois da aspiração, você precisar dar um suporte maior de oxigênio para o paciente, para que a saturação dele volte ao normal, tá? Mais adiante vocês vão ver também, então, que por essa razão a aspiração ela deve ser um procedimento rápido, tá? Tu não pode ficar demorando muito para fazer o procedimento, certo, pessoal? Vamos adiante. Técnicas de aspiração. Então, pessoal, para aspiração, nós temos essas 3 técnicas que a gente já viu anteriormente: orofaringe e nasofaringe, ou seja, oral e naso, orotraqueal e nasotraqueal, né, traqueia, e aspiração de uma via aérea artificial. Então, vejam ali na primeira figura,
aqui no cantinho de baixo, aqui, ó, uma aspiração de vias aéreas superiores. Então, vamos supor assim, ó, vocês têm lá um paciente que sofreu um AVC. Paciente idoso, sofreu AVC, tá semiconsciente, né? Tá com respiração espontânea, mas ele está semi-inconsciente, ele não está conseguindo ele não está conseguindo expelir as secreções voluntariamente. Então, esse paciente, pessoal, para manter a saturação dele, para permitir que ele consiga respirar adequadamente ou receber a oxigenação, vocês vão precisar aspirar, tá? Ele não tem traqueostomia, ele não está entubado, então vocês vão aspirar vias aéreas superiores, orofaringe e nasofaringe, e se necessário, né, uma aspiração mais profunda, vocês vão fazer a aspiração da orotraqueia e nasotraqueal, tá? Mas vocês vão aspirar, então, nariz e boca, tá? Sempre primeiro o nariz, porque é a via menos contaminada, e depois a via oral, que é a mais contaminada, tá? Então, vejam ali na primeira figura, fazendo aspiração nasofaríngea, tá? Pelo nariz, aspira-se as duas narinas, tá? Na segunda figura, vocês estão vendo a aspiração oral, ou seja, orofaríngea e orotraqueal. Se vocês aspirarem só a boca do paciente, vocês percebem assim que tem secreção, que tem às vezes sangue, né? Dependendo, porque também o paciente com AVC, pessoal, quando ele está inconsciente ou semiconsciente, ele pode também até se morder, tá? Então, se houver a necessidade, vocês vão fazer só a aspiração orotraqueal. Se você perceber que aspirou a boca e normalizou, tranquilizou a respiração do paciente, vocês vão fazer só essa aspiração superficial, né? Sempre que possível, menos profunda possível. Mas aspirou a boca e vocês percebem que a respiração está ainda muito ruidosa, não está saturando direito, ainda tem presença de secreção, você vai fazer a secreção nasotraqueal, que é onde você vai introduzir a sonda um pouco mais profunda, a fim de estar aspirando aqui a traqueia do paciente, tá? E nessa terceira figura ali, vejam que é um paciente com traqueostomia, né? E vai ser preciso, então, fazer a aspiração da tráqueo. Pessoal, uma pergunta que vocês podem estar se fazendo. Todo paciente traqueostomizado faz uso de oxigênio? Não necessariamente, tá? A traqueostomia já é justamente para facilitar a respiração espontânea do paciente. Então, a gente tem as duas situações. Tem pacientes traqueostomizados que precisam de suporte de oxigênio e outros não. Quanto mais livres a gente manter a via aérea, as vias aéreas dele, menos será a necessidade da oxigenação, ok? Então, aqui, relembrando novamente, pessoal, se vocês tiverem essas três situações, né, paciente com traqueostomia, vocês vão aspirar primeiro a traqueostomia, depois vem para as narinas e depois vem para a boca, certo? Indicação. Quando é que eu vou precisar aspirar o meu paciente? Então, a aspiração, ela deve ser realizada quando o paciente apresentar taquipneia, tá? Pessoal, se vocês não sabem o que quer dizer isso, correm lá pesquisar, estudar os termos técnicos, tá? Que vocês vão ver cada vez mais aqui nos meus slides eu estar colocando termos técnicos, porque não é para judiar de vocês, é porque vocês precisam aprender, vocês precisam decorá-los, tá? Como profissionais da saúde, entre nós profissionais, precisamos falar termos técnicos. Aspiração, então, a indicação é quando o paciente apresentar taquipneia,
ou seja, ele está respirando acima do normal. Quando apresentar taquicardia, ou seja, está com a frequência cardíaca elevada, tá? Também a indicação é por hipotensão, tá? Apresentando pressão baixa. Muita agitação. Por que o paciente pode apresentar agitação? Por falta de oxigênio, por falta de oxigenação, né? Ele vai sentir ansiedade. O paciente com dispneia, com falta de ar, ele tem muita ansiedade. E ansiedade vai gerar agitação, tá? Secreções visíveis, às vezes, pessoal, a secreção é tanta que você pode visualizá-las ela na boca, né? O paciente está com secreção até na boca, de tão cheio que está, e ele não consegue cuspir, ele não consegue escarrar, não consegue tossir para eliminar aquela secreção que está ali incomodando, tá? E ausculta, pessoal, ausculta de estertores bolhosos sibilantes. Então, com um estetoscópio, você vai auscultar o tórax do paciente e você vai ver que tem um barulho. Esse barulho é um barulho sibilante, assim, sabe? Um barulho semelhante a, como é que eu vou dizer para vocês, a água, que tem presença de secreção ali, tá? Vocês vão ver assim, ó, que vocês vão fazer a ausculta antes de aspirar e depois de aspirar, esse barulho diminui significativamente, tá? Pessoal, então esses aqui são alguns itens de que o paciente vai dar sinais a vocês de que é necessário fazer a aspiração das vias aéreas. Materiais necessários. Aqui está o segredo, pessoal, aqui está o que vocês precisam colocar na caderneta de vocês, tá? Materiais necessários, então, para fazer a aspiração. Sonda de aspiração de calibre adequado. Então, vejam ali na figura que existem diversos números de sonda, diversos calibres, que vai da mais fininha até a mais grossa, tá, pessoal? Essa numeração aqui do slide são os números de sonda de aspiração que temos, que vai do 6 ao 24. A 6 é a mais fininha e a 24 é a mais grossa que nós temos, tá bom? Deixa eu só ver aqui o horário, pessoal. Eu vou ter que interromper esse vídeo, pessoal, porque nós já estamos passando do horário dele e em seguida eu inicio outro, tá bom?